Tony, eu vou trazer uma frase que você falou na entrevista do Estadão, porque a gente já vai pegar o gancho de Estados Unidos, criptomoedas e Brasil. De uma vez só. Porque você fala assim, ó. Sinceramente, você acha que eu vou vender Estados Unidos para comprar Brasil com essa zona que a gente tá vendo no país? Eu não. Vou ficar comprado nos Estados Unidos. Na minha carteira tenho S&P 500, Bitcoin e só. Então, aí olhando mais... A gente já falou um pouco dos Estados Unidos e talvez isso já explique o seu viés comprado em S&P 500, mas a gente pode primeiro falar de Bitcoin e depois a gente vem para Brasil. Enfim... O primeiro eu dei uma exagerada, não é exatamente 50... Tem umas coisas um pouco mais caretas, mas é verdade. Basicamente, na pessoa física, minha grande exposição é bolsa americana e cripto. E só no gancho aqui de cripto, você retweetou uma frase aqui de não há teste de QI mais preciso que o Bitcoin. Inteligência não é sobre resolver problemas complicados, é sobre ser capaz de reconhecer a realidade com precisão para agir em seu próprio interesse. Se você não estiver interessado em Bitcoin em 2025, você é um idiota. Essa frase não é sua, você postou do Saifedean Ammous. Não sei se falei o nome dele certo, mas... Ele escreveu um livro sobre Bitcoin muito famoso. The Bitcoin Standard, que eu acho que tem em português também. Outro livro que eu recomendo. Bom, então vamos falar um pouco... Se você quer fazer um red pill You want a red pill cripto. Falar um pouco de cripto e depois a gente vem para o Brasil. Então, assim, cripto, obviamente, eu acho que é uma tecnologia revolucionária. Acredito muito nas suas várias aplicações. Né? Como eu disse, eu até estou envolvido nisso na física, numa empresa, num startup, que eu sou sócio. E onde a gente tem um projeto de tokenização voltado ao mercado imobiliário. E você tem Bitcoin e você tem o resto, né? Vamos dizer, o Bitcoin, para mim, pela sua natureza descentralizada, é um hedge antissistema. Todas as moedas fiduciárias têm seu valor porque elas são ligadas ao Estado que a emite. Né? Então, uma coisa que eu já retuitei várias vezes é assim, qual é o lastro do dólar americano? Aí você bota aquele vídeo dos porta-avião, né, de todo o poder militar americano. O lastro do dólar é isso, é o poder militar americano. E de uma certa forma é verdade. Então, mas como a gente sabe, tem N exemplos, inclusive no Brasil, né, não na nossa história, quando o Estado fica disfuncional, isso impacta muito a moeda. Então, para a moeda ter valor, segurar seu valor, tá, e servir suas funções, porque ela está ligada ao Estado, o Estado tem que funcionar bem. Você tem que viver momentos de estabilidade. Pela sua natureza, se você olhar a lógica do Bitcoin, exatamente pela sua forma descentralizada, ele não tem esse problema. É uma virtude e um problema, né? Porque, obviamente, todo mundo usa o dólar exatamente porque o dólar está vindo de um Estado forte e relativamente bem organizado, que é os Estados Unidos. Então, todo mundo... Por isso que a gente vive num padrão mundial de dólar americano, monetariamente. Sim. Temos um padrão monetário. Né? Só que eu acho que a gente está entrando num momento geopolítico e histórico de muito mais volatilidade. E de um grande desafio fiscal para o qual nenhum país, inclusive Estados Unidos, está demonstrando capacidade de resolver de uma maneira concreta. Inclusive, o Scott Bessent aparentemente vai querer fazer alguma coisa, vamos ver o que ele vai conseguir fazer de fato. Mas quando você olha para a conjunção de equilíbrio macroeconômico, onde claramente a taxa de juros vai ser alguma coisa que vai estar pressionada em todos os países, quer dizer, a gente saiu daquele equilíbrio juro zero pós-grande crise de 2008. Você teve uma explosão fiscal que ninguém está... Que, na verdade, né, a pandemia, obviamente, teve aquele pico, mas o novo equilíbrio para o qual pós-pandemia que voltaram ainda são níveis de déficit fiscais muito altos, que estão, né, que nominalmente essa taxa de juros está piorando. Só que é a primário contra a nominal. E uma questão demográfica, que é o motor por trás disso, essa queda de população e essa inversão da pirâmide, você fala, cara, moeda fiduciária vai ficar muito complicado nas próximas décadas. Inclusive os Estados Unidos. Acho que até os Estados Unidos vai ter um problema. Imagina os outros. Né? Que pelo menos os Estados Unidos têm a capacidade de ter crescimento econômico. E um nível de produtividade maior.
pela liderança tecnológica que eles conseguem manter. Agora, você olha para a Europa, inclusive vários países emergentes, e olha para o que está acontecendo na China, você fala, é muito, muito complicado. Né? Que a gente sabe que no final do dia, uma coisa que eu tenho falado muito nessa questão, até olhando para a situação brasileira, e aí muito na minha cabeça é um pouquinho, né, agora eu vou citar alguma coisa que talvez seja um pouco técnico demais, mas muito na minha cabeça é um pouquinho Fiscal Theory of the Price Level, né, que o John Cochrane, economista em Chicago, né, tem escrito muito sobre isso recentemente, que eu acho que exatamente é a maneira de você pensar a ligação entre a questão fiscal e a questão monetária e até discutir a questão da dominância fiscal. Você basicamente resolve um problema fiscal ou fazendo o ajuste fiscal ou impondo um choque inflacionário para diminuir o tamanho da dívida em relação ao PIB. Quer dizer, o que está indexando o crescimento da dívida, que pode ser questão de juros e indexação, né, por exemplo, o caso entre NB ou os tipos americanos, esse crescimento é menor que o crescimento do PIB nominal. Isso aconteceu na pandemia, por exemplo. Então, você pode ver, tanto no caso brasileiro como americano, que o endividamento sobe, dívida PIB sobe e depois cai. Como que caiu? Fizemos um grande ajuste fiscal? Não. A inflação disparou. Então, a inflação, quando a inflação dispara, o PIB nominal engorda. Cresce mais. E você impõe a perda a quem estava comprado em renda fixa. Então, é um tipo de imposto. Sim. Mas não é um imposto inflacionário como a gente pensa, que a inflação corre em cima do salário, que é no fluxo. É um imposto sobre o estoque. Então, quem estava comprado renda fixa, nessa época eu estava no WHG, então a gente acompanhava as carteiras dos clientes. Quem estava comprando renda fixa perdeu muito dinheiro. Então, era um imposto sobre os detentores. Aí você resolve o problema. Então, quando o país não sinaliza a sua capacidade de fazer isso, a saída eventualmente vai ser nessa destruição do estoque de endividamento via uma surpresa inflacionária. Eu acho que a gente vai viver num momento onde isso vai acontecer bastante. Não vai ser uma coisa só tópica, que foi um pouquinho... Tipo, não foi por causa de uma que foi pandemia. A pandemia. Eu acho que a gente vai recorrer a isso mais e mais e mais e mais. E até quando a gente voltar a falar Brasil, é exatamente esse o diagnóstico que eu tenho. Quem é o agente? Então, assim, eu quero voltar, assim, mas por que Bitcoin? Bitcoin é um hedge contra tudo isso. Tá? Então, eu acho, assim, um absurdo quem não tiver uma alocação mínima a esse hedge antissistêmico. Porque ele tem essa natureza. Já que ele não está ligado a nenhum estado, por ser um distributed ledger, tá? Ele é exatamente o hedge contra tudo que é Estado. Então, se a gente está ainda numa época de bagunça de Estado, onde o Estado não consegue gerir suas finanças, em função de todas essas questões estruturais, você vai ver mais desse tipo de destruição de valor. Então, assim, o Bitcoin é hard money, porque tem essa limitação de 21 milhões de Bitcoins que está embutido na sua própria programação. E não tem jeito. Então, não é que... Por que o Bitcoin vai subir? Não é só questão de demanda relativa, mais pessoas vão comprar, ou agora como a gente está vendo, né, instituições financeiras estão começando a entrar, você vê nos Estados Unidos com emissões do ETF, tem tudo isso, em termos de adoção. Mas é porque o valor da moeda fiduciária vai cair. Até um dos produtos mais interessantes que a gente está vendo nos Estados Unidos, as pessoas lançarem ETFs de ativos swapados em Bitcoin. Então, tem uma empresa, eu acho que é a Wisdom Tree, posso estar errado. Ele está lançando um ETF de SP500 em Bitcoin. Ah, ele vem, você, ao invés de pagar em dólar, você paga em... entendi. Já faz o swap da... Já faz o swap. Porque aqui ele está falando, num período longo, nessa situação de vamos ter essas surpresas inflacionárias como sendo parte necessária de um ajuste fiscal que não está sendo feito pelo controle de despesa ou aumento de tributação, você pode fazer um dos dois, né? Para melhorar o primário, então você deixa o primário correr e aí tem essas explosões inflacionárias aí para diminuir o tamanho do endividamento, a moeda fiduciária vai perder muito valor.
O que vai acontecer? Então, da mesma maneira que você olha pro Bitcoin hoje, você fala, $100 mil, parece muito caro. Pô, 5 anos atrás estava o quê? 20 mil, 10 mil, sei lá. E daqui 10 anos vai estar 1 milhão. Tô chutando, não sei quando vai chegar em 1 milhão. Já tá na manchete do YouTube. Mas assim, por que vai chegar? Pela perda de valor do fiduciário. Uhum. Em função dessa coisa. E outra coisa, obviamente. O Biden, como eu disse, tentou destruir o setor. A gente foi de um governo que tentou destruir um setor, um governo agora que não só quer fazer o máximo possível pelo setor, mas cujo presidente, e aí pode entrar também toda uma discussão de moralidade, conflito. O cara tá pesadamente comprado. O filho dele, que tá tocando o World Financial, é o Junior, não é ele, né? Pô, ontem mesmo eles compraram... Ontem. Eu acho que eles compraram os $300 milhões de tokens, inclusive Bitcoin, Ethereum. Eles compraram 47 milhões de cada um para o fato que, né, o Trump é o... Né, 47 presidentes dos Estados Unidos. Então, para comemorar a posse, os caras estão pesadamente comprados na física. Botaram o David Sachs, que é um cara mais pró-cripto imaginável para ser o cara do setor. Eles têm controle do Congresso e do Senado de pelo menos 2 anos, então vai dar para passar a legislação. Já tem muito democrata que sacou que ter ido contra a cripto foi alguma coisa que danificou a campanha da Harris. Né? Porque o pessoal de cripto formou um super PAC chamado Stand with Crypto e jogaram muito dinheiro na campanha e derrotaram vários candidatos anticripto. O mais famoso deles sendo o senador de Ohio, Sherrod Brown, que era um aliado da Elizabeth Warren. Então, assim, virou uma potência política. Os caras têm dinheiro, sabem se organizar, ajudaram na eleição, entendeu? E estão dizendo, ó, os midterms daqui 2 anos... Estão procurando um candidato para jogar dinheiro contra. Se qualquer democrata agora, não, feita a Warren. É que a Warren tá em Massachusetts, ninguém derruba ela de lá, que é um estado muito democrata. Agora, em qualquer estado que é mais ou menos purple, como eles dizem, né, um democrata que tá meio balançando, se ele abrir a mão e ir contra os caras, vai lá o Stand with Crypto, joga como jogaram. Acho que no caso do Sherrod foi $50 milhões, que eles jogaram a favor do candidato republicano que acabou ganhando a eleição. Foi uma das razões que o Senado virou republicano. Então, assim, você está indo de 8 a 80, né, do governo mais anticripto do mundo para o mais favorável. Querido, você acha que essa porra não vai subir? Eu acho que, assim, o mercado ainda... Porque as coisas... Quando a gente olha num ponto de vista mais de médio prazo, você vê enormes mudanças. Mas no dia a dia, fica aquela coisa... Então as pessoas acham que não conseguem precificar tudo que vai vir deste governo, tanto no ponto macro, como eu disse, mas também no ponto de vista de apoiar o setor, como setor. Eu não sei se é o momento para a gente discutir isso, mas eu fico refletindo sobre a geração de riqueza que a sociedade americana está passando absurdo, nesse momento. Você vivendo lá e acompanhando talvez mais de perto isso, é que a gente aqui, infelizmente, faz a conta reversa, né? Eu fiquei pensando em 24, caramba, olha como foi minha carteira de investimentos e olha como foi o real em relação ao dólar. Então, em dólares, foi um ano triste para muito brasileiro que não tem a sua parcela de investimentos no exterior. Mas para o americano, eu tô tentando lembrar qual foi a... Não sei se foi a carta do Howard Marks, mas alguém postou... Ah, não, foi o Márcio Apple na carta da Adam. Postou o gráfico acompanhando a evolução da renda do americano, que está num nível absurdo, né? E se a gente pega 2024, um ano de valorização do dólar, valorização da bolsa e valorização das criptos, tá gerando um efeito, né? Deve estar trazendo uma sensação de bem-estar também para o americano. Enfim, eu não sei o quanto isso afeta até também dentro da sociedade esse ganha-ganha, né? Que pode até ser um... Mas vamos lá, né? Aí eu vou ser meio esquerdista agora, né? A distribuição dessa riqueza é muito concentrada, né? Né? Por exemplo, até em cripto, e porque a blockchain é pública, você dá para ver, né? As quantidades de pessoas que têm um Bitcoin na carteira, de fato, um Bitcoin. É muito pequeno. Whole coiners, né? Que eles dizem. Você tem um meme no Twitter, o cara
Me going buy my Porsche, né? Eu vou comprar meu Porsche porque eu tenho 0,001 Bitcoin. Tira um pouquinho sarro. Mas a bem verdade é que toda essa geração de riqueza é distribuída de uma maneira muito assimétrica, muito concentrada, né? Razão pelo qual a inflação foi tão politicamente danosa ao Biden. Porque o salário médio real não acompanhou. O mediano real não acompanhou a inflação. Fora essa questão que as pessoas têm uma percepção diferente entre ganho de salário e inflação, né? Se eu ganhei um aumento salarial foi devido ao meu trabalho, a inflação é culpa do governo. Você pode falar que isso é irracional, mas é uma realidade política. Uhum. Coisas que os democratas não conseguiram perceber, né? Obviamente foi uma das razões pelo qual o Trump ganhou a eleição. Mas de qualquer maneira, né, quando você olha, e também quando você olha essas pesquisas, aquela coisa, quando o Trump ganhou, os republicanos agora, quem se diz republicano, está muito mais otimista, os democratas tem essa coisa. Eu acho, do ponto de vista até de análise econômica, você deve ignorar esse tipo de pesquisa, tá? Mas a verdade, quando você olha, por exemplo, crescimento de rendimento per capita, né, que obviamente é uma métrica, pô, todo mundo está caindo atrás dos Estados Unidos. China, Japão, Europa, Canadá. Você fala, por que o Canadá, uma economia tão próxima, está caindo tanto? O PIB per capita do Canadá, por exemplo, não cresce faz uns 10 anos. Está atolado. Fez aquele V lá na pandemia e caiu depois. Razão pelo qual, né, o primeiro-ministro Trudeau está caindo fora de uma maneira meio não muito gloriosa, né? Até o Mark Carney, que é outra pessoa que eu conheci, né, na época que ele estava no Banco da Inglaterra, agora, né, se candidatou a ser o premier do Canadá. Mas de qualquer maneira, primeiro-ministro. Mas é bizarro, cara, como os Estados Unidos, na última década, tem disparado na frente de todo mundo. E eu acho, né, essa questão que você falou, que eu citei, né, até coisa que eu não vou comprar Brasil quando você tem os Estados Unidos. Porque isso é verdade. Independentemente da questão de valuation, e obviamente do ponto de vista de valuation, os Estados Unidos está muito caro, seja que você olha para a moeda ou a bolsa americana, mas o bem na verdade é que eu não vejo neste momento, e com essas mudanças que a gente deve ver pelo menos no início do governo Trump, se ele não bobear e exagerar muito, que é um pouquinho também uma coisa que eu falei na entrevista. Se ele for muito agressivo na questão tarifária, pode rebater na macroeconomia e gerar um problema para ele. Então ele tem que... Mas por isso que eu acho, eu tô botando meu cavalinho muito em cima do Scott Bessent, né, de novo, que ele falou, não, a gente vai fazer isso muito gradualmente e é uma arma de negociação e a gente até pode baixar tarifa dependendo do caso. E a gente não fazer uma coisa indiscriminada. Tarifa de... Porque o Trump fala um montão de coisa, não quer dizer que ele faz, né? Tem aquela coisa, né, do Trump. Então ele fala, eu vou botar 25 de tarifa em todo mundo. Ele falou isso na campanha. Mas ele fala um montão de coisa e acaba não fazendo. Então, por isso que você tem que... You have to learn how to read Trump, né? E, obviamente, agora que ele tá no governo e tem uma equipe, tem que escutar o resto da equipe, né? Do Latnik, o Best, o pessoal da equipe econômica dele. Mas se ele não errar nessa dosagem, eu não vejo horizonte ainda para você falar, olha, tá na hora de você globalmente vender Estados Unidos e comprar os emergentes, né, que estão tão descontados. Não é só Brasil, China tá barato, Brasil tá barato, então cara, a gente tá barato. Falando dos memes, tem o meme do Bolsa está barata, disse Pedro Álvares Cabral, né? Também tem um pouco do problema. Eu sei que quando eu tava na WHG, mais de 2 anos atrás, a gente tinha essa discussão internamente o tempo inteiro. Falava, pô, tá baratíssimo a Bolsa Brasileira. A gente até montou produto em cima disso. Small caps e tal. Mas, pô, não mudou nada. Então, assim, Brasil, pra mim, é um value trap. É uma coisa que tá barata e pode ficar barata por muito mais tempo, né? E aí quando a gente joga a questão doméstica em cima, né, que como eu tenho defendido, a gente já está vivendo sobre uma dominância fiscal parcial, no sentido que hoje o Banco Central tem que gerir a Selic muito mais para garantir a estabilidade financeira, isto é, para parar o dinheiro de sair fora da economia,
com fluxo de capital negativo, como acabou acontecendo neste dezembro, e não tanto na questão da inflação, você se coloca num posicionamento onde com essa taxa de desconto é muito difícil você ver muito valor em outros ativos. E até isso for resolvido, agora eu estou totalmente fugindo da questão Trump, juros americanos, etc. Não tem muita perspectiva. Então, é isso mesmo. Aqui é renda fixa e dinheiro lá fora.